Jornal das 6. Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando de política local. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PSD, anunciou que vai seguir neutro no segundo turno em Natal. Em pronunciamento apresentado hoje, Carlos Eduardo afirmou, abre aspas, em respeito aos 93.013 natalenses que me honraram com seus votos e a minha trajetória como prefeito da querida cidade de Natal, entendo que me cabe ficar na oposição independente do vencedor neste segundo turno, fecha aspas, afirmou Carlos Eduardo, destacando sua responsabilidade perante o eleitorado da cidade. Carlos Eduardo frisou que sua decisão reflete seu compromisso com a cidade e recomendou que cada natalense faça sua escolha no segundo turno de acordo com a própria consciência. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Breno Perucci. Boa noite, Enio, Dinarte, Breno. Boa noite a você, amigo da 96 FM, nessa sexta-feira, né? Primeira semana de outubro. Isso é bom demais, o tempo tá passando rápido, porque a primeira semana está no dia 11, segunda semana, na verdade. Enio, a história é fantástica, né? O bastidor da política não é nada do que aparece na frente das câmeras. A gente estava conversando antes aqui do programa de Dinarte, e aí o que é que ocorreu? Primeiro, até minutos antes de Carlos Eduardo fazer o pronunciamento dele, a governadora Fátima tentou levar Carlos Eduardo para apoiar Natália. O próprio ex-prefeito, ele diz que falou com o Mineiro e falou com Fátima, mas a Fátima tratou insistentemente com Carlos hoje. Ela tentou de todas as formas, mas vale salientar que, eu não sei se é um defeito ou é uma coerência, mas Natália, ela diz o seguinte: se ele quiser votar em mim, eu aceito todos os votos, ele pode declarar, mas eu não quero ele no meu palanque. E a governadora foi a última dos telefonemas, ela disse: anuncie e que vai votar nela e diga que não vai se interferir na campanha, mas que vai votar nela. Carlos Eduardo não aceitou esse papel. A outra história é mais fantástica ainda, que ele também disse que falou com Rueda. E ele foi para Brasília, como a gente anunciou, foi ele e o tutor dele, Henrique Eduardo Alves, o primo, né? Eles foram junto com a liderança, a Ila, a vice-prefeita de Natal. E eles foram lá para Brasília. E aí, conversando com o Kassab chamou o Rueda, né? E tiveram uma conversa. Quem é Rueda? Rueda é o presidente do União Brasil. Partido de Paulinho Freire. Paulinho Freire. E justamente que ele fala também, na declaração dele, ele disse: conversei com o Rueda. Só que ele não disse qual foi a proposta que ele levou para Rueda. Não foi uma proposta de cargo, que Carlos não realmente, ele não pede isso. Carlos é um cara que ele pode ser chato, complicado, se acha o rei e tudo, mas ele não negocia. Isso aí é uma coisa, mas ele soltou uma proposta para Rueda, Dinarte, que disse que ele apoiaria Paulinho Freire, se Paulinho Freire tirasse Álvaro Dias do palanque. Não teve nem resposta. E realmente o ex-prefeito tem uma série de coisas para falar, tanto de Paulinho quanto de Natália. Porque no domingo, quando a gente entrevistou Natália e Paulinho aqui, logo depois do resultado, quando perguntados, eu não sei quem fez, nem quem fez a pergunta, mas quando ambos perguntados em relação ao apoio de Carlos Eduardo, todos os dois saíram pela tangente. Natália disse que ia falar com as bases dela e Paulinho disse que ia conversar com Rogério Stevenson e Álvaro Dias. Nenhum dos dois demonstrou essa vontade toda. E aí, para você ver o ponto que o ex-prefeito chegou, porque ele tem um capital eleitoral de 23% dos votos válidos de Natal. E nenhum dos dois candidatos fizeram nenhum gesto em público para atrair o apoio dele, apesar que isso foi conversado dos bastidores, tanto através de Rueda e Kassab em Brasília, como através da governadora e que o prefeito disse hoje, como através da governadora Fátima e do deputado Fernando Mineiro com o ex-prefeito Carlos Eduardo. Ele disse que entregou, né, assim, que dá independência aos eleitores. Eu acredito que o eleitor dele hoje, esse eleitor que votou nele no domingo, dia 6 de outubro, vai naturalmente, a grande maioria, para Paulinho Freire. Por quê? Porque o eleitor de esquerda de Carlos Eduardo, nos últimos instantes, eles já migraram para Natália
quando Natália passou a ter a possibilidade de ir para o segundo turno. E aí, Carlos Eduardo, eu acho, Enio, que agora as cortinas se fecham, com essa entrevista ele sai do protagonismo e aí vai caber a ele como reconstruir o capital político dele. Se ele vai para 2026, se ele vai só para 2028 ou se ele não vai mais. Você ter 20% dos votos de uma cidade não é pouca coisa, não. É muita coisa. Porém, quando a gente viu a imagem de Carlos Eduardo, até a metade da entrevista coletiva dele, estava ele e o primeiro suplente, que é lá de Felipe Camarão. Eu esqueci o nome do político. Era o político que estava com Carlos Eduardo. Luciano Nascimento, que sempre se disse um liderado de Carlos Eduardo nessa campanha, antes de Carlos Eduardo anunciar o apoio ontem, ou não apoio, ontem Luciano Nascimento já anunciou o apoio a Paulinho. E Luciano foi o cara que pegou na mão de Carlos Eduardo e levou ele em várias comunidades aqui. Foi quando a pessoa que levou Carlos Eduardo para as ruas foi Luciano Nascimento, que já anunciou o apoio a Paulinho Freire. É o que eu digo, é o natural do eleitor de Carlos Eduardo migrar para Paulinho Freire. Antes de passar a palavra para Dinarte Assunção e Breno Perucci, mais cedo aqui em